Fala galera, aqui quem fala é o Jefferson do canal do Balivo e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um serviço muito interessante do Azure, do Microsoft Azure, que é a plataforma em nuvem da Microsoft, que é a hospedagem de domínios utilizando o serviço Azure DNS ou Azure DNS, de acordo com como vocês quiserem falar aí, tá? Então, a nossa agenda de hoje é a seguinte: o que é um serviço de DNS, né? Como funciona, como é que é mais ou menos. Não vou me ater muito detalhes técnicos, mas pelo menos para dar um overview aí a respeito do que é esse serviço. Também vou falar um pouquinho a respeito do serviço, da oferta de serviço do Azure DNS, como que ele funciona. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito de como criar, vamos fazer um hands-on aí no portal do Azure para poder criar uma zona DNS, né, com o Azure DNS. Vamos configurar os apontamentos no serviço de registro de domínios, né, no caso o registro BR. Vamos pegar um domínio e configurar os apontamentos para utilizar o Azure DNS e apontar para um site, né, para uma aplicação web lá hospedada no Azure também. E depois vamos fazer um bônus track aí, que é conectar o Office 365 ao Azure DNS. Então, se você tem o serviço do Office 365 para gerenciar os seus servidores de e-mail, o seu Skype for Business, enfim, os seus serviços, como SharePoint, outras coisas, eu vou ensinar como que você faz para conectar o serviço do Office 365 ao Azure DNS, como uma vez que ele vai ser o seu servidor de registro de domínio. Ok? Bom, então, sem muita enrolação, vamos lá, vamos começar a dar uma brincada com o serviço aí. Bom, primeira coisa, o que é um DNS? Né? Então, um DNS é um Domain Name System. Né? Então, ele é um sistema, numa tradução livre, um sistema de nomes de domínios. Né? Ele é um protocolo da 7ª camada do modelo OSI, né? Que é a camada de aplicação, onde entre aspas, né? Moram também outros protocolos, né, e de outros serviços e sistemas. Né? Então, a camada de aplicação tem um conjunto de protocolos e sistemas, e um deles é o DNS, tá ok? Então, ele tem a responsabilidade de traduzir, né, endereços endereços IP dos servidores, né, em nomes, que esses nomes são chamados de domínios, para que fique mais fácil da pessoa memorizar, né, da pessoa memorizar um nome, né, que é algo mais mnemônico, né, do que um endereço de IP, que é um conjunto de números. Né. Ainda no IPv4, que é um conjunto com quatro números, né, então separados por ponto, que nós vamos ver daqui a pouco num diagrama que eu vou mostrar para vocês, ainda vai. Agora temos aí o IPv6, que já é um número muito maior, que é um conjunto de codificação de caracteres infinitamente maior. Então, o que vai acontecer? É impossível de uma pessoa memorizar isso de forma mais fácil, tá ok? Bom, então como que isso funciona, né? Então vamos imaginar, só para a gente ter uma ilustração aqui, vamos imaginar que nós temos aí um amigo, né? E a gente quer enviar alguma correspondência ou então passar na casa desse amigo. Nosso amigo Luke Skywalker, né? Ele pede para a gente enviar uma correspondência ou então pede para o correio, quando Deus quiser, entregar alguma coisa na casa, alguma encomenda que ele comprou por e-commerce e tal. Então vamos fazer o seguinte: ele tem uma residência. Então, consequentemente, a gente precisa saber como chegar, como as correspondências chegam até essa residência. Então, o que acontece? Naturalmente, a gente vai falar, pô, a gente vai passar o endereço, né, o nosso amigo Luke vai passar o endereço da casa dele pra gente. Mas vamos supor que ao invés de passar um endereço, ele pega e passe um conjunto de coordenadas. Fala, ó, eu estou a 15 graus sul, 47 graus oeste. Pô, fodeu, né?
Como é que eu vou pegar e sem um GPS, sem alguma coisa assim, eu tô aqui na cidade, sem um instrumento, né? Não é que hoje é uma realidade, todo mundo tem o celular, joga lá as coordenadas no smartphone e chega na casa do cara. Só que o que acontece? Isso é totalmente impraticável, né? Então, então a situação fica a seguinte: ele passa um endereço. Agora, né, para qualquer um que a gente chega na cidade, perguntar qual é o endereço do nosso amigo, a gente muito mais fácil, né, a gente pegar e conseguir chegar até a residência dele, mais fácil totalmente mais fácil de chegar, uma correspondência, uma encomenda e por aí vai, tá ok? Então, nada mais é do que uma ilustração bem assim, a grosso modo, tá? De como que a coisa funciona e de uma das responsabilidades do DNS, tá ok? É traduzir um número, né, um código que fique mais fácil para um computador, né, para um equipamento de hardware, né, encontrar uma informação, ok? Traduzir para que a gente compreenda essa informação de uma forma mais prática, ok? Então, o DNS ele funciona da seguinte forma: a hora que nós solicitamos um endereço, que é o caso aqui da requisição 1, ok? Que é onde fica aí a requisição 1, onde está aí o request no contoso.com, tá? Quando o usuário faz essa requisição, o servidor de DNS, né? O servidor de DNS vai devolver para o terminal, vai devolver aqui para o terminal um endereço de IP, ok? Que tá o cara aqui no nosso caso, né? O exemplo aqui ele está utilizando um endereço 1.2.3.4, tá ok? E aí o que vai acontecer? O serviço de DNS vai pegar e vai falar, ó, é o seguinte, navegador, você se conecta ao recurso, ao servidor, você vai acessar o servidor, que pode ser uma aplicação web, uma máquina virtual, pode ser vamos supor que aqui você tem o seu Outlook, né? E o Outlook vai bater uma requisição no servidor de DNS procurando quem é o servidor de e-mail, aí que pode ser o Office 365 ou qualquer um outro servidor de sua preferência. Mas o caso é que o importante de saber aqui é a seguinte situação: o servidor, o client, né, o software, a infraestrutura de rede, né, ele não entende isso daqui de uma forma fácil. Ele precisa que alguém, no caso aqui, o serviço de DNS, que no caso é o Azure, diga para ele quem é o servidor que responde. E nos termos informáticos, né, dentro do ambiente da tecnologia da informação, é mais fácil traduzir essa informação em um número, em um endereço de IP, tá ok? Então, para a gente fica interessante isso aqui, mas para o computador fica muito mais fácil essa informação dessa forma, tá ok? Bom, então, basicamente, é isso, né? O serviço de domínio. Essa é a responsabilidade. É lógico que existem algumas outras questões, como eu vou demonstrar para vocês agora no hands-on, que o DNS pode ser responsável por um DNS ruim, um servidor de DNS ruim, pode ser responsável por lentidões, pode ser responsável por algumas falhas. Cache também é um fator interessante. Demorar, se o servidor de DNS não tem uma política, uma velocidade de atualização dos serviços muito grande, os serviços podem demorar para entrar no ar. De repente, uma série de outras coisas podem acontecer. Vamos supor uma situação onde você tem um serviço, né? Um serviço, uma API para celular, por exemplo, que de repente está num servidor que caia, né? E você precisa redirecionar o apontamento para um outro servidor de backup, né? Um servidor secundário. Então aí o que vai acontecer?
Se o DNS, você faz isso no DNS, por exemplo, ou utiliza algum outro mecanismo de redundância, mas vamos supor que você utilize DNS, que é uma das formas de você fazer esse redirecionamento para esse serviço de contingência. Então, o que vai acontecer? Se o teu DNS demora a atualizar esse apontamento, você vai ter um maior número de usuários enfrentando instabilidade durante um período maior de tempo. Então, a escolha do serviço DNS é algo muito importante para você pensar aí nas suas aplicações, tá ok? Bom, vamos falar um pouco, vamos fazer um hands-on rapidinho, né? Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do serviço, da oferta de serviço do Azure DNS. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que esse serviço é de certo um pouco recente dentro do sistema, dentro do contexto do Azure. Essa oferta de serviço é um tanto quanto recente, considerando o lançamento do produto Microsoft Azure como um todo, né? Apesar de você, desde o começo, poder configurar um domínio personalizado em suas aplicações web, em suas APIs, em suas máquinas virtuais, o serviço DNS para você hospedar os seus aplicativos no Azure, ele teve o Public Preview em maio de 2005, tá? Aí depois ele começou a ser o suporte, né? A configuração dele no portal do Azure veio em março de 2006. Então teve um tempinho, um bom tempo aí de validação e muitas e outras coisas mais. E em setembro de 2016 é que ele entrou em General Availability, né? Em publicação para todo o público, para todos os usuários do serviço Microsoft Azure. Então ele é um serviço muito recente, ele é algo muito recente, né? Então assim, é muito interessante. Eu, por exemplo, utilizava outros serviços de DNS e até o próprio DNS do Registro BR, né? O Registro BR também passou a ofertar esse tipo de o servidor de DNS do próprio Registro BR. Quando você ia lá registrar um domínio, você poderia manter uma zona DNS ali dentro do próprio ambiente, dentro do próprio sistema do Registro BR. Um serviço excelente, é muito bom, utilizei por um bom tempo, tá? Porém, ele não oferecia suporte a alguns protocolos que eram utilizados, alguns apontamentos que eu vou explicar para vocês na hora que a gente estiver configurando o Office 365. Ele não oferecia suporte a alguns recursos, e como faltou aí um bom tempo, e particularmente eu não vi alguma perspectiva desses protocolos serem implementados, então eu acabei procurando uma nova oferta, e coincidiu aí o Azure DNS como uma oferta extremamente válida. Assim como todos os serviços do Azure DNS, ele há alguns aspectos interessantes e relevantes aqui. Primeiro, hospedado junto com todas as aplicações que você tem. Isso é algo extremamente interessante. Você tem alta disponibilidade, tá? Isso reduz as consultas rápidas, reduzem latência, a latência entre as requisições, tá? Não pretendo não entrar em detalhes desses termos, né? Porque vai muito para a área de infra, vai muito para a parte de infra, e não é assunto aqui para esse vídeo, tá ok? Mas são coisas bem interessantes aí que causam que acarretam em maior performance nas suas aplicações. Uma coisa muito legal que eu achei é suporte a registro DNS comum, né? Todos os tipos de registro DNS.
né? Atualizações rápidas é o lance da propagação dos apontamentos, né? Então, quando você tem um serviço lá, ele propaga de uma forma rápida e é bem interessante mesmo. Algumas descrições, né? Ele tem a propagação rápida, né? Tem a rede global de servidores DNS, que tem também, inclusive, aqui no Brasil. Então, isso ajuda também a diminuir o tempo de propagação dos apontamentos do registro. E, enfim, é um serviço bastante interessante, que eu tive um aumento de performance aí em todos os meus serviços, bem legal também. Durante o hands-on, aí eu vou pegar, e aí depois a gente fala a respeito dos preços e tudo mais, mas é uma proposta bem agressiva de preços, vocês vão achar bem interessante aí, tá ok? Bom, eu vou fazer o login aqui no portal do Azure, só um instante, vou aqui puxar ele aqui do lado, um pouquinho, monitor auxiliar. Eu já estou aqui autenticado. Bom, então tá aqui, eu tenho alguns domínios aí, né? Alguns dos meus próprios domínios aqui, tá ok? A oferta ele vai estar com esse ícone aqui, né? Com essa representação, zonas DNS. É lógico que ele não vai estar aqui no topo, de repente, da sua, talvez ele nem esteja aqui no hall dos serviços, mas os serviços que eu mais utilizo são esses, então eu acabei configurando esse menu lateral aqui para que atenda as minhas necessidades, as minhas necessidades. Mas para você configurar o serviço, é só você vir aqui em novo, né? Em novo, você pode procurar DNS aqui, né? DNS. Aí ele já vai estar aqui DNS Zone, ok? Essa é a oferta de serviço. Então você pode DNS Zone. E aí ele já vai colocar aqui, filtrando, né, pelo serviço, ele já vai oferecer a zona DNS como um serviço da categoria rede, tá? Então tá aqui, zona DNS. Tá ok? Se você já tem o serviço DNS aqui no seu menu, né, no seu portal ali de fácil acesso, basta você clicar em adicionar, né? Então nós vamos adicionar um novo registro, um novo domínio aqui. Vamos criar uma zona DNS aqui, tá ok? Bom, eu vou pegar, vocês podem ver aqui que eu tenho eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho um domínio, tá? De uma aplicação que eu pretendo nos próximos meses lançar aí um aplicativo, tá? Esse domínio é meu, ele é registrado, tá aqui os meus dados titular, tal, né? Os meus contatos técnicos e administrativos, e o detalhe interessante, toda vez que você registra um domínio, ele utiliza o servidor de DNS do registro BR. Só depois que você faz o pagamento do domínio e que você, depois de fazer o pagamento do domínio, esse pagamento compensa junto ao registro BR, é que ele libera para você editar a zona DNS. Então, se você vier aqui nesse editar zona DNS, o que vai acontecer? Você vai editar a zona DNS no servidor dentro do servidor DNS do registro BR. E não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos alterar os servidores de DNS e vamos migrar esse serviço de DNS para dentro do Windows Azure.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o domínio, ok? Vou copiar aqui essa informação e vou colar ela aqui, ok? Aí, ele vai pedir um grupo de recursos, tá? Então, ele vai validar essa informação. Eu vou utilizar um recurso existente, né? Tá? Que é o Friday Resource Group, que é o meu grupo de recursos onde eu coloco todas as minhas aplicações aí, tá ok? Então eu vou pegar e vou criar essa zona DNS aí. Vamos aguardar alguns instantes, tá? Guardar alguns instantes aí, ele já vai fazer, então acabou. Ele fez a validação, tá? Ele fez a validação aqui, validou, pronto, êxito nas implantações. Então eu posso vir aqui agora, atualizar a minha lista e a minha zona DNS vai aparecer aqui. Então aqui o que vai acontecer? Quantos conjuntos de registros ou apontamentos eu tenho feito? Então eu tenho 5.000 registros de apontamento por domínio, por zona. Eu estou utilizando 2 nesse momento, tá? Porque ele tem que fazer o loopback e alguns apontamentos para ele próprio, para ele poder responder pelo seu domínio. E vocês podem ver que alguns outros domínios eu já estou usando bem mais apontamentos, tá? Nesses casos aqui, porque eu já configurei Office, já configurei outras coisas aí, tá ok? Bom, então vamos lá. Aí nós vamos clicar no nosso no domínio que a gente acabou de registrar e aqui nós temos na visão geral, né? O que acontece? Bom, então aqui é aquilo que eu falei. Vejam só que ele tem aqui os apontamentos, né? Que é do tipo name server, né? Então, do apontamento do tipo é um registro do tipo NS. Esses são responsáveis para fazer o loopback e outras coisas aqui. Assim como o apontamento para ele mesmo, né? Que é o cara que de fato resolve os domínios aqui. Então essas configurações nós não vamos mexer, nós vamos deixar aqui do jeito que está. O que vai acontecer? Vamos nos atentar a esses caras aqui, tá? Então, quais são os servidores de nomes? Então, são 4 servidores de nomes de domínio que você vai pegar e que nós vamos configurar aqui no registro BR. Então, o que vai acontecer? Vamos alterar os servidores de nomes de domínio. Então, o que acontece? Aqui ele tem algumas informações. Então, informe os servidores DNS apenas se já possui o serviço contratado em um provedor de hospedagem, né? Caso contrário, o sistema definirá os servidores DNS que são gratuitos do registro BR, ok? Tá certo? Então, vem aqui e vamos informar. Então, ele te dá um master e um slave. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar um servidor de nome. Aqui ele já dá esse atalhozinho que você pode clicar e copiar, tá? Então vamos clicar aqui no cara e vamos copiar aqui. Então eu copiei, eu vou colocar esse cara no servidor master, vou tirar o último ponto ali, porque vem na cópia do campo. Copiou o cara aqui também, o servidor slave 2, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou configurar o 3 e o 4. Muito bom você fazer essa configuração também. Então o que vai acontecer? A gente vem aqui e simplesmente adiciona mais um servidor de DNS. Tá ok? Mais um servidor de DNS. Então vamos lá. Vamos repetir o mesmo processo com o servidor número 4. Então NS4. E pronto. Vamos salvar esses dados aqui. Bom, então olha só, aí o registro BR já vai exibir o seguinte aviso para a gente, olha só. Servidores DNS foram alterados e a publicação ocorrerá em até 2 horas, tá? Então, nós não podemos fazer nenhuma operação aqui no servidor enquanto não passar esse prazo, 2 horas aqui, tá ok?
então a gente não vai poder fazer nada porque o serviço está fazendo a transição, a propagação e por aí vai. Como esse é um domínio novo, eu registrei ele esses dias, não tem uma semana, mas praticamente, tem mais ou menos uns 15 dias, então a propagação tende a ser um pouquinho mais rápida, tá? Bom, então o serviço já está pronto para responder aqui, né, ao nosso, vai apontar automaticamente para cá, tá ok? Então, feitas a configuração, o serviço de DNS já vai pegar e fazer esse apontamento aqui, tá ok? Enquanto isso, vamos dar uma navegada aqui. Eu posso pegar e fazer alguns bloqueios, tá? Eu posso pegar e fazer alguns bloqueios aqui. Por exemplo, vou bloquear que um cara possa fazer, colocar algumas informações, eu quero bloquear o grupo de recursos, eu quero fazer um balanceamento de carga, enfim, dá para fazer bastante coisa interessante aqui, tá ok? Algumas propriedades dele, aqui por hora, né, são alguns poucos recursos e também não tem muito o que fazer, não é um serviço que, nossa, né, é um negócio incrível, assim, não precisa configurar muita coisa, não é um negócio que você vai ficar mexendo toda hora, tá? Bom, então, enquanto isso, né, nós podemos pegar e fazer o seguinte, se a gente der uma observada aqui, existem alguns serviços, que é o Dig Web aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que é um serviço interessante para vocês terem aí, registrarem o acesso, que é esse digwebinterface.com, tá? E nele nós podemos colocar a seguinte situação, falou, ó, bom, é o seguinte, eu quero ver o domínio, falou, então é o seguinte, eu tenho aqui o meu domínio, copiar ele aqui, tá? E eu quero saber para onde ele está apontando. Então, eu clico aqui em Dig. Então, olha só, vocês podem ver que ainda não foi feita a migração. Por quê? Quem está resolvendo esses domínios ainda está apontando para o hostmaster.registro.br, tá ok? Que é o servidor DNS do registro BR. Então, o que acontece? Esse domínio aqui, ele ainda não está apontando para o Azure, ainda não foi feita a migração. Então, vou colocar algumas outras coisas aqui, vamos o name NS aqui, eu quero ver como é que está todos os serviços, todos os servidores DNS. Eu quero saber no maior número de serviços DNS ao redor o que a plataforma utiliza, quero saber para onde ainda está importando. Para onde ainda está apontando o serviço. Isso é interessante porque, de repente, em alguma região pode ser que esteja apontando para um lugar e em outra região o servidor ainda não atualizou, está apontando ainda para o endereço antigo. Então é interessante você acompanhar essa migração. Pode acontecer aqui, por exemplo, daqui a pouco a gente vir e alguns endereços desses aqui já estarem apontando para o serviço de destino, que é o Azure que a gente acabou de configurar. Então, o que acontece? As pessoas, né, os equipamentos que estão conectados, cujo serviço de DNS, quem provê é o servidor da AT&T, por exemplo, vai acessar o lugar, ou vai estar apontado para o local correto, né? E não para isso é interessante porque DNS precisa de propagação. O que acontece? Como não existe um banco de dados único desses serviços, os servidores vão sendo atualizados conforme
a informação de atualização do apontamento vai chegando nesse servidor. Então, o que acontece? Isso vai acontecendo ao redor do globo de uma forma, vai se propagando devagar ao redor do globo. Por isso que, às vezes, há casos de servidores que são atualizados, todos os apontamentos chega a ser prazo de 48 horas para que todos os servidores apontem para o mesmo lugar. É por isso que serviço de DNS é algo muito delicado e não é um negócio que você fica mexendo a toda hora. Você procura escolher um serviço bem interessante. Eu já utilizei esse OpenDNS aqui, é muito legal, é muito interessante o serviço deles, aí passou a ser pago. Aí quando passou a ser pago e aí o preço não estava tão interessante, aí o Registro BR passou a oferecer o serviço de DNS junto com o registro do domínio, eu passei a utilizar esse serviço. Então aí agora o Azure está um preço muito interessante e então agora para a gente aqui só resta esperar, tá ok? Não tem muito aí o que fazer, só resta esperar e aguardar que alguns servidores se propaguem e essa informação comece a chegar aí. Enquanto isso, né, eu vou aqui no registro BR, já está tudo feito, não tem mais o que esperar, só vou atualizar aqui para ver se essa informação sai, né? Então, olha só, então veja bem que coisa interessante. Aqui ele está falando, né, para aguardar 72 horas, né, para que, a partir de contar da última alteração, para que eu possa atualizar e trocar o serviço novamente. Mas pode ver que todos os servidores que eu configurei já estão aqui na lista como sendo os servidores responsáveis por resolver os apontamentos de domínio aí, tá ok? Então eu vou fechar aqui o meu registro BR, só para não perder o costume, vou dar um clique aqui no DIG novamente, vamos ver se de repente alguém já atualizou essa informação, se já chegou em algum servidor, e aí, bom, beleza, vamos ver aí o que acontece. Enquanto isso, eu vou pegar e eu vou criar aqui uma aplicação web, tá? Eu vou criar aqui no meu serviço de aplicativo. Eu estou fazendo aqui na telinha apartada por questões aí de segurança aí, tá, pessoal? Mas aqui o que eu estou fazendo é realmente muito simples, tá? Eu estou vindo aqui no meu serviço de aplicativo, tá? Eu vou criar uma aplicação web padrão, tá? Eu vou copiar aqui o domínio. Colar aqui, vou colocar traço temp, só para a gente criar aí. Aqui ele já oferece para criar um outro grupo de recursos, eu não quero, eu não vou fazer isso, eu vou colocar no mesmo grupo de recursos e vou selecionar o meu plano como sendo o meu plano de serviço padrão aqui. Então, vou criar o serviço, aguardar ele fazer a criação do serviço. A ideia é que depois a gente aponte ele validou, passou aqui pela validação, então vamos aguardar aí ele terminar de criar. Então é rapidinho a implantação do serviço, então não tem segredo. Então vamos dar um clique aqui, vamos ver se
alguma novidade aconteceu aqui. Se alguém já está apontando para o servidor do Azure. Ainda não. Realmente ainda isso tende a demorar um pouquinho. Então, enquanto isso, eu vou continuar aqui a criação do meu serviço. Com certeza já foi criado. Então, tá aqui. Essa daqui é a minha URL temporária de acesso. Então, perfeito. Tá aqui, né? Podemos fazer o deploy aí de qualquer informação, de qualquer coisa aí. Tá no ar, já tá acessível. E você pode pegar e acessar esse cara aqui e tá perfeito aí. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós já vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Se você navegar aqui nesse menu, né, de configuração da sua aplicação, você vai ver que existe domínios personalizados, essa opção. Então, nessa opção, você clicou aqui, né? Aqui ele já vai dar algumas opções para você. Uma coisa interessante é que agora a Microsoft você pode comprar o domínio direto pelo portal do Azure. Isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante. Você pode pegar, adquirir o seu domínio aqui. Como eu já adquiri o domínio, então eu não vou precisar comprar ele aqui pelo serviço da Microsoft. Então não há necessidade. Mas se você quiser comprar por aqui direto, estou registrando um novo domínio, você quiser comprar por aqui, não sei se, tá? Não vou saber informar precisamente se você pode registrar domínios.br, tá? Se você pode adquirir domínios.br. Mas eu acho que não, pois eu posso confirmar essa informação. Mas olha só, informações relevantes aqui para a gente é o endereço de IP. É o endereço de IP que a gente precisa para colocar lá no registro. E também o registro principal, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um nome de host. Vamos clicar na opção. Eu vou voltar aqui, né? Nós vamos clicar nessa opção para a gente adicionar um host customizado, que vai ser o nosso endereço. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o .com.br e ele vai validar isso daqui. Então eu vou validar. Então aqui tem algumas instruções para a gente seguir aí. Então o que acontece? O que eu estou fazendo? Qual é o tipo de domínio, qual é o tipo de registro que eu vou fazer? É um registro do tipo A? Nesse caso, é um registro do tipo A. Então, aí ele vai pegar e vai pedir para a gente fazer algumas informações. Olha só que coisa interessante. Já existe a disponibilidade do host, porém, ele não encontrou um registro de propriedade. Então, o que acontece? Ele vai pedir para que a gente crie um registro do tipo TXT apontando para esse servidor, para esse endereço, porque senão ele não vai criar esse apontamento, porque é a propriedade do domínio, tá ok? Então, olha só, a gente precisa criar um registro A que aponta para esse IP, porque nós estamos fazendo sem o www aqui na frente, ou sem um endereço que poderia ser API, alguma coisa, por isso que ele é um registro do tipo A, que ele não tem prefixo nenhum. Então, o que acontece? Venho aqui, vou adicionar essa informação. Então, olha só, eu vou copiar aqui, tá ok? Vou fechar, vou lá na minha zona DNS, eu vou abrir outro portal aqui,
para ficar mais rápido. Então eu tenho aqui o domínio, eu vou lá, eu vou adicionar um conjunto de registros. Então, o que eu preciso fazer para fazer um apontamento do tipo A? Eu preciso criar um registro .txt, ok? Eu preciso criar um registro .txt com a informação de validação aqui, certo? Então, ok, criei essa informação aqui. Assim, dessa forma, ele vai poder identificar que eu sou realmente o proprietário desse domínio, tá? Se você não consegue validar a propriedade do domínio, eu acredito que o registro da zona DNS é excluído depois de algumas horas, depois de algum tempo, alguma coisa assim. Ou então ele pode ser excluído porque tem que ser validada a propriedade desse endereço. Então, beleza. Aí o que vai acontecer? Tenho aqui, vou clicar aqui de novo, porque eu vou precisar agora criar um conjunto de registros, mais um conjunto de registros, porque eu preciso apontar o IP, domínios personalizados. Pode ver que eu não coloquei nada aqui, porque não tem prefixo, aí ele mesmo preenche como arroba, tá? Então eu vou colocar esse endereço de IP aqui, que é o endereço de IP externo para o serviço do Azure. Beleza. Então, tá ok aqui. Então tá pronto, olha só. O que ele fez aqui? Ele veio aqui e criou um apontamento do tipo A para o endereço de IP do servidor de aplicação, tá ok? Do servidor de aplicação, e agora ele criou também o identificador de propriedade. Agora eu posso vir aqui, adicionar o nome do host, vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui. Então vamos validar, vamos ver o que está pegando. Então agora ele vai fazer a validação de disponibilidade e a validação de propriedade novamente. Então qual é o apontamento que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um apontamento do tipo A, porque não tem nenhum prefixo aqui. Olha só que interessante. Ele ainda não conseguiu validar a propriedade do domínio exatamente porque ele ainda está enxergando os endereços de IP lá do registro BR. Então, ele não vai conseguir fazer essa validação. Ele valida a disponibilidade do host porque não tem dentro do serviço DNS um registro igual a esse. Então, dentro da zona de DNS da Microsoft, do Azure, não tem. Então, olha só, vamos ver como é que está a coisa lá no Dig Web Interface, para ver como é que está a propagação. Ainda não houve propagação. Nenhum servidor foi atualizado. Nenhum servidor foi atualizado ainda. Então, a gente vai precisar esperar um pouquinho. A gente vai esperar um pouco, a gente vai precisar esperar, aguardar mais alguns instantes aí, né, para poder finalizar a nossa configuração, tá? Vamos ver se alguma coisa diferente aconteceu. Nada de diferente, então
Uma outra requisição que você pode fazer é um trace também, que aí ele vai navegando entre todos os hops que ele precisa para que ele passa, né? Todos os hops são os saltos, né? Todos os servidores que ele passa até chegar no servidor de destino. Então é bem interessante essa requisição que você pode ir avaliando também, tá ok? Então, opa, pode ver que aqui, ó, alguns servidores já começaram a receber a propagação. E isso é muito bom. O Google, por exemplo, né? O Google, por exemplo, já recebeu a propagação de DNS. Bom, esse HiNet também já recebeu a propagação. Opa, parece que todos receberam. Então vamos ver. Vamos tirar o trace aqui, fazer um dig de novo e ver como é que tá. Ah, então olha só. Google ainda está apontando, alguns servidores ainda estão apontando, só que alguns já estão com a informação mais atualizada. Então pode ver que, que isso está se propagando por todos os servidores aí. Ah lá, agora parece que todos eles já estão respondendo. Todos eles já estão respondendo aí no servidor novo. Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Então olha só, quando eu faço uma chamada não especificada agora, ele já fez a propagação, porque pode ver que está no 13 aqui. Está no 13. Já está apontando lá para o lugar certo. Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou acessar aqui. Eu vou acessar aqui o endereço. O endereço normal, ok? O Azure Websites. E vou acessar o .com.br. Então pode ver que ele apontou para o Azure. Essa é uma mensagem do Azure. Está falando, olha, a aplicação web não foi encontrada, mas olha só que interessante. Ele já está apontando para os servidores de DNS. Mas como nós não completamos a configuração aqui, né? Nós não completamos a configuração, então significa que o servidor de DNS do Azure não está reconhecendo esse domínio como uma requisição que ele tem que dar uma resposta. Então vamos validar esse cara novamente. Se tudo correr bem. Ah lá. Então agora, olha só, tanto a disponibilidade do nome do host como a propriedade do domínio ele já reconhece como sendo minha. Por quê? Eu incluí um registro.txt da forma que ele pediu aqui e fiz o apontamento do tipo A. Então, olha só o que vai acontecer. Adicionar nome do host. Vamos aguardar aqui alguns instantes. Opa, eu estou adicionando um A. Vou validar de novo. Minha culpa aí, galera. Estou adicionando um registro do tipo A. Adicionar nome do host. Perfeito. Tá vendo que foi rapidão aqui? Já adicionou. Validou. Então, se tudo correr bem, pronto. Pode ver que eu estou apontando para o mesmo site. Olha só que interessante. Isso foi instantâneo. Tá ok? Mas tem um problema aqui, tá? Pode ver que está sem o www, né? E todo mundo, né, basicamente, bastante gente ainda está habituado, né, a utilizar o www aí. Então, se a gente pegar e digitar www. Né? Ah lá, não consegui
adicionar, não conseguir reconhecer esse cara. E isso é ruim, né? E isso é ruim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos adicionar aqui o nome de host, né? Esse cara já foi adicionado, certo? Eu vou fechar aqui a parte dos domínios personalizados aqui do portal e pode ver que o host já tá atribuído. Então, eu vou adicionar mais um aqui agora, que vai ser o www.beauty.com.br. Então, eu vou validar essa informação. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai passar em algumas validações, mas por que ele não passou na propriedade do domínio? Porque ele fala, olha, é o seguinte, nenhum registro CNAME foi encontrado. O que é esse registro CNAME? Quando você coloca um www na frente, ou então um outro subdomínio, você precisa fazer um apelido para ele. Então, o que vai acontecer? Agora, nós vamos adicionar lá no nosso servidor de DNS um registro do tipo um conjunto de recursos, né? Um conjunto de registro, né? Um conjunto de do tipo CNAME de www. Aqui ele já vai completar. E o alias é esse aqui. Então, olha só. Está criando, criou. Eu vou atualizar. Uns instantes aí. Dá um Ctrl F5. Ainda não foi. Ah, nem vai, né, galera? Pelo amor de Deus. Tá feio o negócio hoje. Então, o que vai acontecer? Aqui tem um CNAME. Eu preciso validar ele de novo. E fazer o apontamento. Ok, então disponibilidade do nome do host e a propriedade do domínio foi validada. Então, o que vai acontecer? Eu vou adicionar o nome do host. Se eu não me engano, esse erro aconteceu porque eu preciso adicionar um outro tipo de registro. Um outro tipo de registro lá, que é o AW Verify, que é a validação de propriedade do... Vamos ver... Você pode fazer um registro também utilizando um asterisco, porque aí todos os subdomínios já ficam apontando para aquele host. Então, eu acho que ele ainda não havia feito a propagação. Então, aqui www, cname, ok, tá certinho. Aqui tá tudo ok também. Então, vamos tentar validar ele de novo aqui. Às vezes não tinha dado todo o tempo de propagação. Aí, agora foi. Agora passou numa boa. Então agora, se tudo correu bem, vamos fazer uma nova tentativa. Atualizar a página. Vamos
fechar essa aba e abrir de novo. Talvez demore alguns instantes aí para fazer a propagação. Mas daqui a pouco a gente volta aqui, ok? Mas o domínio já está apontando, já está tudo certo. É só aguardar alguns instantes aí que ele vai fazer a propagação. Você pode testar isso aqui no Dig Web Interface também. É só você colocar o outro domínio aqui, né? E aí você consegue fazer o teste aí para ver quem está respondendo. Ah lá, já o registro do tipo A já foi para o lugar certo e o CNAME também. Então vamos ver por que ele não está carregando aqui. Talvez seja só alguma... Talvez o navegador esteja um pouco indisposto. Enfim, daqui a pouco a gente tenta de novo ali. Bom, aqui basicamente não precisa ser feito mais nada, tá? Vamos supor que esse endereço fosse um endereço de API. Então você poderia vir aqui, configurar um conjunto de subdomínio, né? Mais um conjunto de registros aí, né? Para que o servidor DNS possa responder. Aí colocar tipo API ponto alguma coisa, blog ponto alguma coisa, e por aí vai. E configurando aí a sua zona DNS, os seus registros de zona DNS. Bom, eu vou deixar esse cara aqui. Eu vou deixar esse cara aqui por enquanto, né? Daqui a pouco a gente volta nele aí, tá ok? Então, é muito simples de fazer a configuração do serviço DNS da zona DNS no servidor da Microsoft, tá? Então, é bem simples para quem já está acostumado, para quem já está habituado aí a serviços de DNS, então vai ficar bem tranquilo para vocês fazerem essa configuração aí. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos pegar e vamos configurar esse domínio, né? Porque eu vou criar um e-mail lá, contato@pure.com.br. Então, eu utilizo o Office 365, o servidor, o Exchange. Então, eu vou configurar esse cara lá no meu Exchange. Então, o que eu vou fazer? Já estou acessando aqui no outro... uma janelinha separada aqui. Vou atualizar aqui de novo, né? Pô, sacanagem, né? Enquanto ele acessa aqui, eu vou acessando o meu Admin Center do portal do Exchange. Bom, aqui não tem mais nada o que fazer, então eu vou excluir e aí eu vou ficar só com esse cara aqui por hora. Que eu vou dar uma... Já acessei todas as informações, então eu vou dar uma... Vou ignorar as concluídas aí. Bom, então aqui é o seguinte, né? Eu tenho o meu portal de administração do Office,
né? Onde eu tenho todos o meu painel administrativo, né? Então aqui eu vou para a parte de grupos, caixas de correio compartilhada. Eu estou criando uma caixa de correio compartilhada porque justamente eu quero, eu não quero dar um acesso completo a essa caixa de correio. Ele não vai ter acesso aos serviços do Office, aos aplicativos e por aí vai. Ok? Bom, então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso criar uma caixa de correio, né? Então, eu vou colocar aqui, que é o aplicativo Beauty, e vou colocar contato. E aqui, opa, não tenho o endereço aqui, então eu vou fechar esse cara e eu preciso configurar o domínio. Eu vou em configurações, aqui, domínios. Aí eu tenho todos os domínios, posso acrescentar vários domínios aí. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em adicionar, inclusive você pode comprar domínio também aqui pelo portal do Office também, né? Então tá aqui, né? Então eu vou pegar e vou adicionar um domínio. Qual é o domínio que eu estou adicionando? É o beauty.com.br. Tá ok? Então eu vou avançar aqui. Então olha só, agora o que ele vai pedir para eu fazer? Olha, você precisa verificar esse domínio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, colocar um outro valor TXT lá, né? Com esse valor aqui. Opa. Copie para a transferência, copiar. Beleza. Aí eu vou adicionar mais um conjunto. Ou eu posso editar esse conjunto, mas eu vou adicionar mais um. Porque aquele registro TXT ele já foi utilizado para identificar a propriedade do domínio. Então agora já era, né? Então ok, vou adicionar esse cara aqui. Aí aqui ele vai avisar que já existe, né? Já existe um conjunto com esse apontamento. Então eu vou descartar essas informações, vou excluir esse cara aqui. E vou adicionar um outro. Pronto. Feito. Vou voltar lá na configuração do domínio, verificar. Então ele está verificando se esse domínio é meu. Existem outras propriedades, né? Você pode usar o registro MX também para fazer essa verificação. Tá? Aqui no Office 365 você pode, eu estou exibindo as instruções, tem vários servidores aqui, então ele já está colocando essas configurações baseadas no Azure, tá? Então você pode aqui configurar os serviços, né? Você pode configurar os serviços ou não, né? Ele vai me fornecer aqui a lista, né? Quero que ele me forneça porque eu vou configurar todos eles na mão para mostrar para vocês aí como que funciona isso aí. Então aqui ele está gerando, está exibindo aqui para o provedor DNS do Azure, mas funcionaria
para qualquer outro provedor. Eu utilizava no registro BR, enfim, tá? E funcionava bem. Bom, então vamos lá. Aqui ele tem uma lista de configurações, que é as configurações que a gente precisa fazer. Então aqui é o seguinte: prioridade 0, nome do host, aí o ponto de extremidade. Aqui eu vou copiar o ponto de extremidade, vou voltar lá, adicionar um conjunto de registros. Qual é o tipo? MX. Então, tipo MX. Qual é o nome do host? É arroba, não preciso colocar nada aqui. Preferência ou prioridade 0 e configurar o serviço aí. Pronto, próximo. Aí vem um monte de registros CNAME. Então, o que nós vamos fazer? Nome do host, vamos adicionar. Nada te impede de você fazer um script, tá? Para você fazer isso daí. Mas, vamos. Então, eu copiei o autodiscover, colei o autodiscover aqui, ele é do tipo CNAME. Copiei aqui, aí enquanto ele dá o refresh na tela, a gente já vem para cá. Vamos dar OK. Próximo. Aí o CIP. Vamos adicionar um conjunto de registros. Aqui o CIP. Do tipo CNAME. Vamos copiar aqui. O time to live do pacote, tá? O tempo de vida do pacote, esse TTL, né? O pacote ou em forma da requisição, né? Informação, né? Aqui eu estou colocando, é que aqui ele está 3.600, né? Que é 1 hora. Então esse valor aqui eu acabo nem colocando. Então parei no CIP, né? Então vamos no link Discover. Esse aqui é do... O bom aqui, enquanto a gente está fazendo essa configuração, vai dando tempo de propagação lá do registro CNAME. Isso aqui é padrão também, tá, viu, galera? Então, tirando a identificação de propriedade, que é, se eu não me engano, é aleatória, para cada domínio ele gera um, então, e também só é utilizado no momento da configuração. Então, não tem nada, não tem nenhuma informação sensível aqui. Então, mais um registro CNAME, esqueci de clicar o MSOID. Poderia ser, por exemplo, vamos supor que você tem o Google Docs for Business lá. Mesma coisa. A lógica é a mesma. Você iria configurar todos esses conjuntos de DNS, talvez menos ou mais, mas você teria que fazer todas essas configurações também. Não tem nenhuma restrição. Você pode usar qualquer tipo de serviço aqui. Então, Enterprise Registration. Vamos copiar o CNAME aqui. Enterprise Enrollment. Esses serviços são do Active Directory, do Active Directory, que é a hora que você cria lá uma conta, ele já cria o Azure Directory para você, para você utilizar a autenticação de domínio, enfim. Quem tem o Office 365 sabe como é que funciona, que é um serviço bastante completo, então tem acesso ao Word, à web, enfim,
Bastante coisa. Bom, então vamos lá, agora é a vez de um registro TXT. Então, copiei aqui, então vai ter mais um registro TXT, só que agora é arroba aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que deletar esse cara aqui. Vamos deletar ele aqui. Vou colocar um registro do tipo TXT. E o valor vai ser esse cara aqui. Pode colocar mais de um valor também. Então, depois eu finalizo a configuração. Esses caras aqui, ó, eram serviços que o SRV que não tinha no registro BR, pelo menos até a publicação desse vídeo, ou então até a hora que eu decidi, enfim, migrar para outro lugar, para outro servidor. Então, esses aqui eram os que estavam faltando, tá? Então, enfim, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um tipo SRV, que é o aqui já tem. Então, olha só, é underline serviço ponto underline protocolo ponto name. Então é serviço, que é o underline SIP ponto protocolo. Como o nome é arroba, então eu não vou colocar nada. O destino vai ser o endereço ali. Se eu não me engano, é a porta 443. O peso 1, prioridade 100. Se eu não me engano, esses caras aqui são para o serviço de PABX, do PABX do Skype for Business. É o servidor de VoIP lá do Skype for Business, se não me engano. Posso estar falando alguma besteira, posso pesquisar isso aí depois. Então já está aqui já configuradinho. E o SIP Federation é o último. Então, aquele mesmo esquema do outro. Registro do tipo SRV, serviço, protocolo, a porta, prioridade 100, peso 1, que é a mesma coisa, prioridade 100, peso 1, e o target é o mesmo servidor, praticamente. Um é se pedir e outro é... O que eu sei é que SIP é um protocolo para voz aí, muito utilizado em servidores de VoIP. Então, beleza, já tá tudo aqui. Vou dar uma atualizada, né? Vou dar uma atualizada aqui e aí verificar. Perfeito. Essa é a diferença de você ter um servidor cuja propagação responde de forma rápida. Você pode ver que instantaneamente configurei a zona DNS já lá, cliquei aqui em verificar o domínio, já está configurado. Então agora que ele já está aqui na minha lista, eu vou poder adicionar uma caixa de correio compartilhada aqui. Então, vou adicionar uma caixa de correio aí. Então, eu vou adicionar aqui para o domínio Beauty. Beauty. Aí, o que eu vou fazer? Contato. Então, beleza. Então, contato, estou criando esse e-mail aqui. Contato, arroba, vou adicionar.
Opa! Aí olha só, ele já encontrou uma caixa de correio contato@onfriday.com.br. Mas espera aí, eu criei contato@beauty.com.br. Não é assim que as coisas funcionam. Caixas de correio compartilhadas, elas têm que ter o mesmo, elas não podem, isso aqui é um alias, né? Então ela não pode ter o mesmo alias, tá? Então eu vou criar contato 1 e vou adicionar. Só para ele passar por essa etapa aqui. Então, perfeito, olha só, ele foi lá e adicionou a minha caixa de correio, contato@beauty.com.br. Cliquei ali, então, mas só que olha só, o e-mail tá contato 1. Então eu vou vir aqui no meu centro de administração do Exchange. Agora. Vamos ver se nossa. Aqui no meu painel administrativo do Exchange. Bom, aqui no Dig Web Interface ele já cumpriu aqui o teu papel, tá? Então a gente já sabe que está apontando para o lugar certo, né? Se você quiser dar uma conferida ainda, fala, ó, eu quero ver todos os name servers disponíveis, eu quero ver para onde que esses caras estão apontando. Então, olha só, pode ver que ainda tem lugar que está apontando para o lugar errado, para o endereço antigo ainda, tá? Ainda tem alguns lugares que estão apontando para o endereço antigo, inclusive o Google é um deles, tá? Mas os servidores DNS que que a gente utiliza para fazer a configuração do Office já estão apontando para o lugar certo. Então, isso já foi suficiente para a gente poder fazer a nossa configuração. Se você vier aqui, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, você vai ver que já tem que já vai ter outros DNS aqui configurados já. Então, aí a coisa já muda de figura, ok? Eu vou fechar aqui a Dig Web, tá? Aqui eu vou ignorar todos os concluídos aqui. E vou ver se, né, o nosso domínio, já está respondendo o www. Ah lá, já propagou o CNAME, então agora tanto www, tanto com www como sem www, responde para o mesmo site, ok? Uma coisa interessante que isso é um incômodo realmente, tá? Se você olhar, muitos sites não tem esse cuidado aí de com e sem www. Aí você tenta digitar sem www, aí o cara vai lá, não tem um apontamento DNS. Problema muito simples de resolver, bem fácil, bem tranquilo, e o pessoal acaba não fazendo isso daí. Então, olha só, que a gente já pode minimizar. Aí eu vou vir aqui nos destinatários, né? Nas minhas caixas de correio compartilhadas, vou vir aqui no Beauty e vou editar essa caixa de correio. Aí, olha só, vou trocar esse alias aqui, né? Ou o alias a gente pode manter. Deixa eu só ver como é que eu fiz as outras configurações. Eu acho que eu não mantive o alias. Não nessa, mas nessa aqui. Pode ver que eu coloquei aqui um alias diferente, né? Você pode digitar um outro dado aí, enfim. Vou manter aqui. Então eu vou trocar o alias só para
criar um padrão aqui, só para não confundir nas próximas informações. Vou salvar essa informação. Opa. Voltar aqui. Endereço de e-mail, aí é que vem a mágica. Você edita o endereço de e-mail, você edita o e-mail. Então, tá aqui as informações de SMTP, você edita essas informações e acabou. Pronto, simples assim. Agora está funcionando sem aquele 1 lá. Esse cara aqui. Deixa eu ver. Acho que eu mantive o outro e-mail, mas eu não quero manter outro e-mail não. Depois eu preciso corrigir essa informação lá no outro. Endereço de e-mail vai ficar só esse aqui. Ou então, já que estamos mantendo o padrão, só salvar a informação. Beleza. Então agora, contato@beauty é o endereço de e-mail compartilhado padrão aí. Aí, uma outra informação aqui, a gente pode fechar esse centro de administração. Eu vou atualizar, vou vir aqui no Beauty, vou atualizar a informação aqui, porque ele vai dar um refresh nessa página aqui, logo. E aí eu vou adicionar um membro aqui, que são as pessoas que são responsáveis por acessar esse e-mail aí. Vou ser eu. Demora um pouquinho. Vou fechar aqui. Dar mais um refresh aqui. Vamos ver se ele vai carregar as novas informações. Fechar. Ctrl F5. Aí, quando eu abro o meu Outlook, aqui, ele está abrindo aqui do lado. Vocês vão reparar que a caixa de e-mail compartilhada já vai carregar automaticamente. Ele já vai sincronizar essa informação e já vai carregar automaticamente no meu serviço do Office. Então pode ver que ele já alterou aqui a informação. Tá prontinho aqui. Então esses são os ilhas aqui que estão disponíveis aqui para acessar essa informação. E depois essa informação, esse cara vai sair daqui. Então, se vocês observarem aqui, ele ainda não sincronizou o meu Outlook, mas ele vai aparecer logo aqui como uma conta adicional assim que ele atualizar todas as informações. Bom, então, deixa eu fechar o Outlook aqui.
Vou fechar esse cara. Então esse é um bônus track que eu tenho para mostrar para vocês aí. Demorou um pouquinho mais, mas pelo menos vocês puderam dar uma fixada aí no conhecimento, na informação de como utiliza um servidor de DNS, como configura esse servidor DNS, já conectando ele com o seu Office 365, ok? Bom, então isso é tudo aí por hoje, né? Isso é tudo por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou dando uma repaginada no meu canal, então eu espero que vocês visitem sempre. A minha ideia é publicar pelo menos 2 vídeos por semana. Não sei se esse vai sair, eu vou finalizar a edição hoje, que é quinta-feira, mas a ideia é que eu publique vídeos toda quarta e sexta-feira, tá ok? Então eu espero que vocês me sigam e tenham gostado desse vídeo aí. Se você quiser entrar em contato comigo, essas são as minhas informações, esse é o meu site pessoal, esse é meu e-mail, contato@balivro.com.br, o meu Facebook, me segue lá que eu vou postando novas informações a qualquer momento, e visite quiser conhecer um pouco mais sobre mim, e enfim, tudo aí. Como eu já falei, já estou dando uma repaginada no meu canal, fazendo algumas outras publicações, algumas coisas interessantes. A minha ideia é que eu publique 2 vídeos por semana, como eu já falei, toda quarta e sexta-feira, um vídeo novo sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de aplicativos, sobre Azure, sobre assuntos variados aí. Se você teve alguma dúvida, basta você enviar um e-mail para contato@balivro e utilizar, é importante, tá, pessoal, utilizar um prefixo dúvida aqui no começo do assunto, tá? Para que eu possa direcionar e responder de forma mais rápida possível, de acordo se eu souber ou dar algum tipo de orientação. Uma coisa interessante é que eu pretendo toda última sexta-feira de cada mês fazer um vídeo respondendo as dúvidas ao vivo com transmissões no YouTube. Eu estou querendo fazer isso. Então, envie sua dúvida, de repente, se for algo interessante e relevante, eu posso responder ela nesse formato de vídeo aqui e usando transmissões ao vivo. Transmissões ao vivo toda última sexta-feira de cada mês. Ok? Se você tiver alguma sugestão, basta você utilizar a marcação sugestão, tá? Utilize a marcação sugestão, e-mail para o mesmo endereço de e-mail, né? Então aí a gente vai se falando, envie suas sugestões, envie suas críticas, né? Que estou aí aberto a responder. A ideia é melhorar e fornecer para a comunidade um conteúdo de qualidade e poder contribuir de alguma forma aí, tá ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí alguns atropelos, algumas coisas. Estava acostumado a fazer transmissões ao vivo, vídeos gravados são os meus primeiros aí, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá ok? Bom, pessoal, então é isso aí, até a próxima e até a próxima conexão. Valeu!